Bom dia, alunos do 8º ano, tudo bem? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então, bora lá que eu já vou começar com uma mensagem do dia, né, uma leitura da Frida, como eu prometi na aula passada, que eu ia estar trazendo para vocês, né? Cada aula alguma mensagem dela. Então, onde não puderes amar, não te demores. Bom, no meu ponto de vista, né, eu creio que ela quis trazer uma mensagem que, às vezes, tem lugares ou pessoas que não nos faz bem, que tem uma força negativa, né? E se não nos faz bem, então o que a gente tem que fazer? Ficar longe, se afastar de coisas ruins, de lugares ruins e de pessoas ruins. Bom, é isso a nossa mensagem. Agora, a nossa pauta, né? Vamos continuar com a nossa apostila São Paulo Faz Escola, volume 1. Então, atividade 3, da página 10, leitura do texto 1. Ser tatuador é. Aí o nome lá vai ser artista. Página 11, leitura do texto 2. Eu sempre fui movida pela arte. Vocês vão resolver as questões abaixo. Na página 12, leitura do texto 3, chama Pra que tatuador? Então, vocês vão responder as atividades abaixo. Na página 12, leitura do texto 4, a tatuagem é. Na página 13, especialistas apontam cuidados relacionados à tatuagem. Vocês vão responder os exercícios do 1 ao 3. Gente, uma pequena observação, vocês podem fazer os exercícios na própria apostila. Tem aluno que está tirando foto, me mandando. Ok, legal, já estou anotando. Né? E depois também essas apostilas vai ser entregue na escola, que também eu vou estar depois pegando para corrigir essas apostilas e fazer as anotações necessárias. Bom, gente, como vocês já notaram, nós vamos falar um pouquinho sobre um texto. Eu creio que essa aula e a próxima aula também, a gente vai falar sobre tatuagem. Então, é um tema meio polêmico, né? Que envolve vários pontos de vista, certo? Então, o que seria o ponto de vista? É um modo subjetivo de conceber e analisar um assunto ou um problema. O sentido da expressão ponto de vista aproxima-se dos termos perspectiva, avaliação, julgamento, opinião. Então, resumindo, né, um ponto de vista é uma opinião que você tem de um assunto, ok? Nos enunciados a seguir, organizado em diferentes gêneros textuais e discursivos, evidenciam-se pontos de vista variados acerca do tema tatuagem. Tem vários pontos de vista. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que nem tanto, né? Enfim, leia-os para desenvolver as atividades propostas. Então, gente, não tem como, vocês vão ter que fazer a leitura aí bonitinho, né? No texto 1, ser tatuador é. Aí ele é um texto, fala o nome artista. Então, vocês vão ler aqui. Então, nessa página tem essa primeira parte, depois tem continuação na outra. Eu não vou ler aqui, porque tem vários textinhos, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas, se você não ler, vai conseguir fazer atividade? Não, vai ficar sem coerência. O texto 2 chama-se Eu Sempre Fui Movido pela Arte, de Gleiciane Mara Tarossi. Então, ele é um outro texto, né? Que você vai ter que ler o texto 1 e o texto 2 para vocês responderem esses exercícios, tá? Bom, lá na A, que pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira, predomina em cada um deles? Gente, quando fala de pessoa, eu quero saber se você está falando na primeira pessoa, eu, na segunda pessoa, tu, na terceira pessoa, ele, né? Se é no singular, se é no plural.
Não importa, mas eu quero saber que pessoa que é, se é a primeira, segunda ou terceira. Então, vocês vão responder aí, ok? Letra B. A predominância da pessoa do discurso pode ser justificada pela organização e finalidade da linguagem do gênero? Comente. O que é isso? Tem dois textos, texto 1 e o texto 2. Então, cada um dos textos tem uma opinião, não tem? Ou não? Então, na hora que vocês for ler, vocês vão descobrir se está falando de opinião de alguém, tá? Então, é isso que é para vocês comentarem. Embora seja dois textos que falam praticamente um mesmo assunto, mas, porém, tem opiniões diferentes. Bom, praticamente eu dei a resposta aí para vocês. Na letra C, no texto 1, vocês vão ter que ir lá no texto 1. Como o enunciador se manifesta em relação à prática da tatuagem? Então, ele fala sobre a tatuagem, né? Então, que relação é essa que ele se manifesta? Então, a resposta pessoal, tá? No texto 2, como essa manifestação se dá? A que a tatuagem é comparada? Então, vocês vão ter que ir lá no texto 2 e você vai localizar, porque lá ele compara a tatuagem. Vocês vão localizar e anotar o trechinho aqui para mim, ó. Anotar, né? Na apostila o trecho. Vai tirar lá do texto 2 e anotar aqui. Dando continuidade, agora é nosso texto 3. Para que tatuador? Aí tem aqui, ó. Para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? No texto 3, o enunciador constrói um jogo de palavra que produz certo efeito de musicalidade próprio da linguagem poética. Qual é esse jogo de palavra? Pessoal, quando vocês vão ver uma letra de música ou um poema, geralmente, para ter aquela sintonia, o que ele precisa ter? Precisa ter o quê? Para dar aquela musicalidade. Então, precisa ter... O que aconteceu aqui? Aconteceu o quê? Teve um encontro de palavras, né? Casou uma coisa com a outra, né? Então, qual que é esse jogo de palavras? Que efeito deu? Vocês vão... eu quase falo, gente, eu não posso ficar explicando muito, só dou a resposta para vocês. Na 2, que relações se estabelece entre a linguagem verbal e não verbal do enunciado? Comente. O que é uma linguagem verbal e o que é uma linguagem não verbal? Por exemplo, a linguagem, essa que está escrita, que tem letras, ela é linguagem verbal. Essa imagem aqui, ó, ela não deixa de ser uma linguagem, porque ela transmite algo, né? Porém, ela é uma linguagem não verbal, tá? Então, que relações se estabelecem entre a linguagem verbal e não verbal? Né? Uma precisa da outra, uma tem que... A mensagem ali tem que coincidir com a outra para ter sentido ou não, tá? 3. Levante hipóteses, porque a palavra hidrocor foi representada com diferentes cores no enunciado, né? Por que ele teve várias cores ali, gente? Né? Por que será? Hidrocor é o quê? Deve ser alguma marca de canetinha. E por que colocou várias cores? O que ele está querendo que o público, na hora de olhar isso, chama atenção? É um tipo de propaganda, será? Não sei. 4. Diferentes do texto 1 e 2. Qual é o ponto de vista do enunciador no texto 3 em relação à prática da tatuagem? Como você chegou a essa análise? Gente, o texto 1 e o texto 2, ele fala da tatuagem na pele, a definitiva mesmo. Esse texto 3 ali está falando sobre isso também, ou ele está dando uma outra hipótese, uma outra sugestão? Analisem aí.
5. Com base nas respostas às questões anteriores, comente. Qual é o público-alvo do enunciador do texto 3? Então, qual que é o público que ele quer chamar a atenção? B. Qual é o produto divulgado? Está fazendo uma divulgação aí, não é? De quê? Qual que é o produto que ele está ali divulgando? É tatuagem? Ou é uma outra coisa que está bem nítido ali naquele cartaz, né? Só analisar, gente. Eu não posso ficar falando tudo para vocês aqui. Vocês têm que colocar a cabecinha de vocês para não é fazer de qualquer jeito, não, tá bom? O texto 4, ele tem um outro textinho, chama A Tatuagem É. Vocês vão ler. Depois tem um textinho um pouco maior, que é o texto 5. Especialistas apontam cuidados relacionados à tatuagem. Tá? Então, vocês vão ler também com atenção, porque para responder a questão 1, 2 e 3. Questão 1. Os textos 4 e 5 foram produzidos por especialistas da área de saúde? Em ambos ocorre emprego de aspa. Qual é o sentido e a função das aspas nessas ocorrências? Gente, dentro de um texto, por que a gente tem aspas? Por que a gente quer destacar o quê? O que significa, tá? Quando a gente usa uma aspa num texto, né? Então, assim, alguns grandes casos, a gente quer fazer citações, se eu tirei alguma coisa de algum livro, de algum lugar, e eu estou colocando no meu texto, eu tenho que colocar entre aspas, né? Então, tem tudo isso. 2. No texto 4, o enunciador manifesta-se favorável ou contrariamente à prática da tatuagem. Em que situações? Então, vocês vão lá no texto 4, tá falando do enunciador. Ele tá de acordo ou não? Ele tá falando, ele não tá de acordo, ele tá ao contrário das práticas da tatuagem. Então, vocês vão lá, anotem lá o trechinho que vocês acham que é sim ou que não, tá? O 3, relacione o texto 5, releia, desculpe, gente. Releia o texto 5 e analise como se constrói a argumentação e assinale no texto a presença de diferentes tipos de argumento. A gente tá falando assim, ó, escrevam nos quadros a seguir. Tem esse quadro a seguir aqui, certo? Ó, aqui. Ele não vai caber aqui, então vocês não vão precisar escrever nada aqui não, ok? Então, vocês vão lá no texto, esse texto aqui, texto 5, e vocês vão localizar o que nele? Vocês pode vir aqui e fazer assim, por exemplo, ó. Deixa eu ler aqui primeiro, depois eu volto lá, para vocês entenderem melhor. Vocês vão colocar ó, parágrafo, linha, vocês vão lá no texto e vai localizar o parágrafo. Onde estiver falando de argumento, o argumento é o ponto de vista, né? Então, o que ele vai desenvolver ali o assunto. Onde tiver esse argumento, vocês vão lá e vão marcar no texto. E o é certo. O que é certo? Se ele tirou alguma coisa, se ele tirou alguma frase, alguma citação, algo de algum outro texto, de algum outro lugar, e colocou lá naquele texto 5, chama é certo, tá bom? Então, como que vocês vão fazer? Por exemplo, ó, vocês vêm aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aí vocês vão marcar no próprio texto, ó. Aí vocês vão anotando aqui, parágrafo. Só que vocês vão fazer com uma letra bonitinha, porque eu não consigo fazer com essa canetinha aqui. Parágrafo. Vocês vão anotar bonitinho lá, tá? Aqui é o outro parágrafo. Aí onde tiver aquela... gente, como que é? Os argumentos, né? Você vai falar assim, isso aqui é um argumento, ok? Vai anotar lá argumento. Onde estiver lá o é certo, vai anotar lá o é certo, tá ok? Vou anotar tudo aí no texto de vocês.
Bom, gente, deixa eu voltar meu mouse. Então, nossa atividade, ela fica por aqui hoje, tá? Espero que dê certo. Qualquer dúvida, pode me procurar, chamar lá no PV, que eu estou à disposição de vocês, né? Então, sempre no possível eu respondo, assim, dentro dos meus horários. Então, eu respondo todos que me solicite ajuda, tá ok? Então é isso, nossa aula termina por aqui. Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau!